Esse é um caso, como você já adiantou, um caso que chocou a cidade. O fato da morte dessa médica ter acontecido nessa segunda-feira, depois dela ter perdido o filho há 12 dias atrás. Os dois casos são casos suspeitos de dengue. Ela estava internada em um hospital particular, enfrentava um quadro gravíssimo da doença, e é mais um caso que se soma a muitos outros que estão sendo registrados no estado do Piauí. Já são quase 6 mil casos de dengue, e olha que nem chegamos ainda ao final do primeiro semestre desse ano, e os médicos e os órgãos de saúde pedem que a população tenha cuidado, principalmente ao sentir os primeiros sintomas. Vamos acompanhar. A pediatra Laísa Lira morreu nesta segunda-feira em consequência de um possível quadro grave de dengue. Ela estava internada em um hospital particular de Teresina desde o sábado passado. A médica sofreu uma parada cardiorrespiratória no domingo e acabou tendo morte encefálica. Na manhã desta segunda-feira, Laísa Lira teve falência múltipla dos órgãos. 12 dias antes, o filho da pediatra, Rafael Lira Matias, de 5 anos, também tinha morrido em consequência de um caso suspeito de dengue. A criança morreu 3 horas após o atendimento. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, os casos de dengue notificados este ano já passam de 9.800. Até a 19ª semana epidemiológica foram confirmados 5.851 casos, um aumento em relação ao mesmo período do ano passado de 90,7%. O estado já tem 10 mortes confirmadas e 3 estão sendo investigadas. 85 municípios do estado têm incidência média e alta da doença. Em Teresina, foram notificados 147 casos de dengue, com 12 da forma grave. A Fundação Municipal de Saúde informou por nota que se solidariza com a família da médica Laísa Lira e já enviou amostras de exames para o Laboratório Central do Estado para investigar a suspeita de dengue. Este médico infectologista alerta que as pessoas devem ficar atentas aos primeiros sinais de dengue. Sensação de febre, moleza intensa, dor no corpo. Você deve logo procurar um atendimento médico para receber as orientações. Se você já foi ao médico, está tomando alguma coisa para moleza, para febre, está tomando bastante água e de repente começa com dor forte na barriga que não passa, náuseas, vômitos, você sente sensação de desmaio, sua pele está úmida, fria, você está tendo sinais que essa dengue está evoluindo para uma forma mais séria. Aí tem que voltar à urgência e falar que está sentindo essas coisas. E que também é preciso uma equipe médica preparada para orientar os pacientes. Essas equipes de saúde que estão atendendo precisam também ser treinadas, porque existe um protocolo do Ministério da Saúde sobre como cuidar de cada etapa da dengue. A dengue mais leve, da dengue mais grave, dos quadros intermediários. E fica logo um alerta para a população que o mais importante na dengue é uma boa hidratação. Porque ao contrário de que muito se pensa, o mito que você morre na dengue se esvaindo em sangue, de hemorragia, não é assim que se morre na dengue. Como é que a dengue mata? Os vasos sanguíneos, eles vazam a água do sangue, essa água fica acumulada dentro da barriga, dentro dos pulmões, em outras cavidades do nosso corpo e a pressão cai muito. Pressão muito baixa mata. O tratamento é simples, é você, enquanto pode beber, beba líquidos, principalmente água, pela boca. Se você estiver muito grave, que essa água seja feita sob forma de soro injetado na veia. Tá aí, então, orientações importantes do médico infectologista, esse alerta de que as pessoas, ao sentir os primeiros sinais, procurem se hidratar o máximo que puderem. Se a situação ficar mais grave, o melhor mesmo é procurar atendimento médico. É uma situação complicada, porque tem-se aí já um número considerável de variantes que estão aí espalhadas e afetando as pessoas. E, claro, como já adiantamos aqui, a população precisa de vacinas, precisa de uma forma de controlar essa doença, porque o mosquito da dengue, muitas vezes, ele não é percebido, é meio que o inimigo invisível da população, e em qualquer lugar
você pode acabar sendo picado. Douglas. Raimundo, eu lembro, fazendo aqui, você falando sobre, e vendo o infectologista, aliás, parabéns, infectologista muito didático, muito didática a entrevista dele, e o que é importante? Lembrar, você lembra que há 5 anos, há 6 anos, não faz muito tempo, quando aconteciam surtos de dengue, dificilmente você tinha alguém que morria pela doença. Você lembra disso, Raimundo? Sim, sim. Quer dizer, eram quadros graves, às vezes alguém... Eu, pelo menos, peguei dengue 2 vezes e chikungunya uma vez. Chikungunya eu quase faço a viagem, mas tive que ser internado 5 dias, mas internado por conta da baixa quantidade de plaquetas e aqueles sintomas de febre, dor no corpo, mas não passou disso, quer dizer, eu passei 5 dias com hidratação intensa, tomando remédio para os sintomas, mas nada de afetar algum órgão do corpo, mesmo a chikungunya naquela época, e olha que naquela época que eu fui contaminado, não tinha a testagem como tem hoje, Isso. que é imediata. Então, o que o Raimundo falou sobre variantes é uma realidade que o país todo enfrenta e o Piauí não é diferente. Nós temos diversas variantes e daí você lembra do nome variante e nós imediatamente pensamos em Covid-19. Lembra que nós tivemos uma variante chamada Ômicron na Covid-19, que foi a variante mais contagiosa. Nós tivemos um aumento absurdo dos casos de dengue com a variante de Covid-19, com a variante Ômicron, mas ela não era uma variante que atingia, por exemplo, as vias respiratórias, os pulmões. Ela ficava do pescoço para cima, pescoço, cabeça. Então, as variantes na Covid foram aparecendo, os quadros eram agravados, os números subiam, e nós estamos enfrentando uma situação parecida com a dengue. Nós temos variantes da doença que estão, por serem originadas, por terem sido originadas recentemente, variantes, nós temos essas formas graves e essa quantidade de mortes, e são mortes que muitas vezes você fica, mas como? Estava bem, estava tudo... Meu irmão, por exemplo, estava tudo bem, tudo normal. E de repente começou a agravar e foi para a UTI. Então, 5 dias de UTI. Então, Raimundo, tem um outro detalhe nessa história também, voltando ao caso da família, que o pai, a mãe, o filhinho, o menorzinho, e tem um jovem que também está com a doença, né? Está em observação. Está em observação. Então, imagina só essa questão Imagina o pai, né, Raimundo? Quer dizer, eu fico tentando imaginar como é que esse pai, que hoje recebe todo o apoio dos piauienses, que estão consternados com o que aconteceu, como é que fica a vida desse pai, né? Quer dizer, entre o que ele perdeu, o filho doente, quer dizer, é algo realmente difícil de você se colocar no lugar dessa pessoa. Com certeza. Raimundo, obrigado. Daqui a pouco você volta, então, com mais informações. Isso. E obrigado, até já. Até já. Nós vamos conversar com o deputado federal Átila Filho, mas antes eu queria... Pode abrir a imagem? Deixar o GC aí? Eu queria antes chamar a atenção para... Pode abrir, Dio, a imagem. Me deixar aqui no vídeo isso. Então, queria só dizer o seguinte. Todos nós, eu, você que nos acompanha, todos nós temos responsabilidade no combate à dengue. Porque a dengue está nas ruas? Está. Mas a dengue também está nas nossas casas. É um copinho de plástico que você esqueceu no quintal de casa. É uma tampa de garrafa que você esqueceu no local da sua casa, que é a céu aberto numa área, choveu, ficou lá acumulado. Qualquer recipiente, qualquer objeto que acumule água, pode ser até a água no chão, acumulada num determinado local, enfim. Nós temos que exercer uma vigilância permanente para evitar que os casos sejam... Pode deixar o GC aí, para a pessoa entender o que a gente está falando. Então, pode ter uma vigilância permanente, muito séria para evitar. Agora, as autoridades em saúde precisam chamar a responsabilidade. Como, por exemplo, a Prefeitura de Teresina. A Prefeitura de Teresina precisa, por exemplo, cadê os carros? Porque numa situação como essa, e o Dio está mostrando as imagens aí, olha, situações assim, que você termina sem saber, passando o próximo, e aí se contaminando. Mas vamos lá. Cadê o governo federal
nesse trabalho de combate à dengue de forma mais incisiva, como a gente via antes? Eu não vejo. E aqui eu já fiz elogios ao governo Lula e agora estou fazendo críticas. Volto a dizer, eu acho que o trabalho do Ministério da Saúde, no que diz respeito à Covid-19, doses de reforço, agora com a dengue, é lamentável o trabalho. Lamentável. Né? E aí, cadê o carro fumacê passando pelas ruas e avenidas de Teresina? Cadê os agentes de saúde entrando nas residências, analisando os possíveis focos da doença? A Prefeitura, a Fundação Municipal de Saúde, o que tem feito ultimamente é só emitir nota de pesar. Nota de pesar, mas não vejo nada. Nada. Eu, particularmente, não estou vendo nada na prática feito pela Prefeitura de Teresina. Aqui é o desabafo de alguém que teve um irmão numa situação de UTI, de unidade de terapia intensiva, de uma pessoa indignada com o que essa família está enfrentando e o que tantas outras famílias que já passaram por isso enfrentaram, tiveram seus entes queridos que perderam a vida, pessoas que estão com parentes internados, preocupadas. É preciso ter um esforço de guerra tão grande como se fez na época da Covid-19. Porque assim como o vírus da Covid-19, a dengue você não tem exatamente a certeza de onde não está, você não vê o mosquito ali. Entendeu? Você é picado e não sabe. Então, é preciso ter muita atenção. O que a Fundação Municipal de Saúde fez? Nota de pesar, coletar amostras, mandar para o laboratório central para confirmar se foi dengue ou se não foi dengue. Pronto, só isso. Limpeza da cidade. Limpeza. Muito incipiente. Muito. Se você analisar a capina de áreas que estão abandonadas aí, terrenos, enfim. Se você observar as ações de conscientização, eu não estou vendo campanha nenhuma no ar, em emissora de TV, em internet, em rádio, jornal, não vejo. Então não há uma mobilização, você não percebe a presença, e aí é quando a população tem que perceber a presença do poder público de verdade. Você não percebe a presença do poder público. Estava agora há pouco mostrando no Rota, o pessoal, eu não lembro, você lembra, primo? Eu não lembro qual era o bairro, o pessoal mostrando, pedindo ajuda à prefeitura, porque disse que o bairro lá estava esquecido, sem calçamento, com lama, Então, assim, pelo amor de Deus, a gente está vendo uma família enfrentando uma tragédia sem precedente. A gente está usando o caso da família, muita gente pode falar, porque são médicos. Não! Estou falando de todas as famílias afetadas. Esse caso específico, porque, meu Deus do céu, esse pai, ele perde o filho, hoje ele perdeu a mulher, e o outro filho está internado com dengue. Então, é uma tragédia sem limite.